Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bucci, estou conversando aqui mais uma vez com o Celso, que é médico psiquiatra. Nós somos autores do material didático do programa Semente e vamos para o nosso terceiro podcast. Nos dois primeiros, a gente conversou sobre a preocupação, sobre a ansiedade, que são estados emocionais do medo. E o nosso objetivo com esses bate-papos é mostrar que as nossas emoções, que os nossos sentimentos nos acompanham 100% do tempo. E eles têm uma enorme influência no nosso comportamento. Por isso que é tão importante a gente aprender a lidar com as nossas emoções. Nesses tempos de isolamento, de quarentena, de distanciamento social, muitas das nossas emoções ficam mais afloradas, principalmente emoções desagradáveis. Bom, eu queria saber, Celso, o seguinte: muitas pessoas têm reportado neste momento não apenas situações de medo, mas também de raiva. Eu queria saber, é comum sentir raiva nesse momento? E abrindo mais a pergunta, o que é esse sentimento, a raiva? Oi, Butch, oi pessoal. Eu vou começar pela segunda parte, definindo o que é raiva. Aí fica fácil entender porque é absolutamente comum sentirmos os estados da raiva. A raiva ela é estruturada por pensamentos, lembra que sempre tem pensamentos estruturando o que a gente está sentindo. As nossas emoções, elas sempre têm histórias coladas a ela, que justificam essas emoções. Quando a gente fala de sentimentos de raiva, as histórias, os pensamentos estão praticamente associados a dois pontos: sensação de injustiça e ou obstrução de algum objetivo. Que você foi obstruído por algo ou alguém impediu que acontecesse alguma coisa que você desejava. Então, para resumir, injustiça e obstrução, quer dizer, alguém impediu alguma coisa que você queria, estrutura a raiva. Basta imaginarmos o que está acontecendo agora, em período de quarentena, numa família, né? Você está tentando fazer uma reunião e aí, de repente, alguém entra e interrompe a reunião ou dá um grito. Ou seja, você tem claramente uma obstrução, uma interferência em alguma coisa que você queria fazer. Isso somado, é lógico que a gente vai apresentar frustração, que é um estado da raiva. A frustração é uma raiva de intensidade moderada, moderadinha, um pouco para baixo, mas você queria alguma coisa, tinha uma expectativa e foi obliterado por algo ou alguém. Isso dá uma frustração. Se isso ficar constante, você começa a ficar irritado. Então, frustração, irritação são estados da raiva. Então quer dizer que a coisa funciona da mesma maneira como a gente falou no medo. Da mesma forma que o medo possui esses estados emocionais, a raiva também possui. Sim, sem dúvida nenhuma. A gente pode falar, por exemplo, vamos pegar uma ponta, um estado de raiva de máxima intensidade, que é a fúria. A fúria, a pessoa perdeu a linha, completamente a capacidade de enxergar o que está acontecendo. E a emoção raiva, ela carrega uma série de modificações internas, quer seja por contração muscular, movimento de moléculas que estão liberadas à sensação de sou obrigado a lutar em alguma situação para conseguir continuar atingindo o meu objetivo. Ou seja, existe toda uma preparação corporal, por isso que a gente fala que a raiva é uma emoção de alta carga fisiológica. Ficamos vermelhos de raiva. Se percebe claramente um aumento da circulação. E isso é um estado absolutamente humano. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado. Celso, você usou uma palavra aí que foi a frustração, e você apresentou a frustração como um estado da raiva. Agora, muitas pessoas, quando ouvem essa palavra frustração, têm a sensação de que esse estado emocional estaria mais ligado à tristeza. É isso mesmo? As coisas podem se misturar? E como é que eu vou distinguir a raiva da tristeza?
Quando a gente estuda as emoções, nós isolamos, estamos na raiva, isolamos o estudo da tristeza, mas é lógico que é para facilidade didática, né? No dia a dia, sentimos uma mistura de coisas, como na culinária. Você experimenta, aqui tem uma pitada de sal, aqui tem um tempero X. O nosso estado emocional do momento, se você parar para prestar atenção, ele vai ter pitadas de raiva, de tristeza, vai ser um estado predominante. Então a tristeza, ela é estruturada por uma sensação de perda. Algo que você gostaria que acontecesse e não aconteceu. Então pode ser alguma coisa que estava acontecendo e você perdeu, então estava tudo dando certo no seu negócio e de repente parou devido a essa pandemia, tem uma pausa nesse processo, então você sente uma tristeza, tem uma perda. Mas pode ser também uma sensação de perda de memórias futuras. Como assim memória futura? Você fica imaginando o casamento que seria, como seria bonito. Esse casamento ainda não aconteceu, ele foi adiado, mas você está sentindo uma perda. Existem até, é tão comum ter estados de raiva e tristeza assim oscilando, pode acontecer, que tem até uma palavra, por exemplo, eu tinha falado da frustração, que é quando você tem um objetivo que não foi atingido, você foi obstruído e você não conseguiu atingir uma expectativa que tinha. Na tristeza tem uma mesma palavra que é o desapontado, desapontada. O desapontado também é uma expectativa não realizada, um objetivo que eu queria e não aconteceu. Só que no desapontado, você não está preocupado com quem impediu, você está só focando na perda. Quando você foca quem é a causa, você joga mais para o estado da raiva. Percebe como as emoções podem coexistir? É muito legal essa ideia. E aí, voltando aos estados da raiva, e associando isso, né, a toda a insegurança sobre o que vai acontecer, né, nas próximas semanas, às vezes essas pequenas situações do dia a dia que vão provocando essa sensação de obstáculo, de injustiça, elas fazem com que as pessoas se tornem, vamos usar uma metáfora, uma espécie de panela de pressão, né? Prestes a explodir. É assim mesmo que as coisas funcionam? As pessoas ficam prestes a explodir? Qual é o risco de uma explosão, Celso? É uma boa pergunta, porque é muito comum as pessoas fazerem uma associação com a raiva como se fossem os gases dentro de uma panela de pressão e chega um momento em que a coisa ou aumentou a quantidade de gás de modo muito súbito, ou aqueceu demais e a panela explode. Mas como toda comparação, ela guarda uma série de limitações. Nesse caso, qual que é a grande diferença de uma para outra? É que os nossos pequenos estados de raiva que vão acumulando não são gases, são memórias. E uma vez que a gente entenda que são memórias, eu não preciso explodir para resolver. Porque a hora que ocorre a explosão, a raiva tem uma energia muito poderosa. Ela é ativa, ela nos prepara para um confronto. Só que ela nos torna extremamente impulsivos. E aí, estamos num ambiente familiar, as explosões acontecerão com as pessoas que a gente mais gosta. E isso é péssimo. Então, mas como eu não vou explodir? É conseguir, primeiro, deixar a raiva no nível em que ela está apontando alguma injustiça. A raiva, ela nos ajuda em algumas coisas. Talvez é preciso reunir todos e estabelecer uma nova rotina, porque temos que conseguir nos preparar para trabalhar em casa. Então, a raiva está apontando caminhos. Quando a raiva aponta caminhos sem gerar mais raiva, você está diante da raiva assertiva. Agora, se eu começo a brigar, discutir, bate porta e vai aquele crescente, além de não resolver nada, raiva que gera raiva só divide. E a pior coisa que pode acontecer agora é divisão, porque a resolução para o combate do vírus ela pode ser resumida em uma palavra, que começa dentro da nossa casa e se estende para o mundo, que é cooperação. Agora, Celso, e se ocorrer a explosão? O que fazer depois?
Olha, é humano ocorrer a explosão. É óbvio que você uma vez me contou uma história de uma música acho que é do Toquinho, é Regra 3. É, tem um momento em que o perdão também cansa de perdoar. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, mas entender que é absolutamente humano estar acontecendo isso e pedir desculpas. A gente não precisa ficar acumulando memórias de mágoa. Aí a outra pessoa também começa a reagir de um jeito diferente, a gente começa a contar mais histórias, então não gosta de mim, então. E tudo por uma coisa que é mais simples. Então é muito importante pedir desculpa, zero placar. Usa a raiva para mudar a rotina, para conseguir reestabelecer esse período de transformação. Lidar com as emoções é isso. Para quem quiser depois ouvir a música nessa época de quarentena, Regra 3 é uma canção da década de 70, com música do Toquinho e letra do Vinícius de Moraes. Bom, Celso, somando então as três principais emoções de que a gente falou até agora, não só nesse podcast, mas também nos dois anteriores, a gente falou um pouco sobre o medo, a gente falou sobre a raiva e a gente falou sobre a tristeza. Vamos dar uma espécie de spoiler do nosso próximo podcast. Existe algum tipo de estratégia para a gente lidar de maneira inteligente, efetiva, com essas três emoções? Sim, não tenha dúvida que o conhecimento que a gente tem hoje do modo como as operações, como as emoções operam, como nós estruturamos as emoções, nos dão muitas ferramentas para modular essas emoções. O que não existe é uma chave mágica. É alguma solução que você usou ou funciona ou não funciona. Não. A aprendizagem socioemocional é como qualquer outra aprendizagem. Você aprende algumas técnicas e de cada 10 situações que você vai colocar aquelas técnicas para verificar se elas foram efetivas, você começa conseguindo 3 vezes de cada 10. Depois você consegue superar 4, 5 e assim por diante. É um processo crescente. E o que a gente vai apresentar no nosso próximo podcast é uma forma da gente conseguir, usando esse modelo de como o cérebro estrutura suas emoções, alguns passos para facilitar aí um aprendizado para conseguir regular esses estados de irritação, de frustração, que são os estados da raiva predominantes agora, preocupação, ansiedade, do medo e desapontamento, tristeza, que é da tristeza, angústia, que é da tristeza, enfim, é isso que a gente vai discutir no nosso próximo podcast. Então já fica o convite para você continuar nos acompanhando pelas redes sociais do programa Semente. E eu queria lembrar aos pais dos nossos alunos do programa Semente que nós já liberamos o nosso curso, né, de regulação da preocupação e da ansiedade e o nosso curso de resiliência em nossa plataforma. A gente ainda vai liberar ao longo do mês de abril o curso de controle de impulso e manejo de raiva, vergonha e inveja e o curso de processo de julgamento e tomada de decisões responsáveis. A gente acredita que a aprendizagem socioemocional pode ser muito importante para você enfrentar uma situação como essa. Então, continuem nos acompanhando. Obrigado pela atenção. Tchau, gente.